Fala galera, tudo bem com você? Eu sou o professor Marco Ferrari e vou dar continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo para justamente ajudar você na sua aprovação. É muito importante que você entenda e principalmente que você perceba os elementos que constituem a sua aprovação. No primeiro ponto, né, no nosso primeiro encontro, efetivamente, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou a sua conexão e o quanto estudar para concurso e o que você está fazendo está conectado com uma razão maior. E principalmente a gente trabalhou que você visualizasse isso, que você tivesse essa clareza para onde você está indo. Né? Quando a gente traz essa questão de fazer essa imagem na sua cabeça, você conseguir mentalizar isso, é justamente a construção mental, né? Logicamente, a construção mental daquilo que você vai viver. Para que no momento que você tenha os desafios que naturalmente essa escolha de estudante de concurso lhe trará, você consiga se sobrepor a esses desafios. Então, em linhas gerais, quando eu falo para você assim, visualize onde você quer chegar, visualize onde que está essa conexão, né, com a preparação, como que a preparação vai lhe ajudar, em que momento que você percebe que vai ter as dificuldades, você vai e visualiza para esse campo, você vai e visualiza onde que o concurso público faz sentido para você, certo? Por que eu bato tanto nessa tecla, tá? Porque o concurso público, já vou te adiantar isso, é um elemento que tem alta taxa de desistência, tá? Como tudo na vida que exige esforço, que exige dedicação e principalmente que exige muitas vezes que você abra mão da sua zona de conforto, o concurso público também traz essa característica. O concurso público também é assim. Também há uma alta taxa de desistência. E se você me perguntar, Marco, qual que é a razão dessa alta taxa de desistência, eu vou te responder sem nenhuma dificuldade. É justamente a quantidade de desafios pelos quais você vai passar. E se você não tiver clareza para onde você está indo, onde que você quer chegar, o concurso público, você dificilmente vai ter sucesso no concurso público. Porque você vai precisar persistir em algum momento, né? Em algum momento, tudo aquilo que é mais legal, que é mais interessante, vai condicionar você a querer aquilo, né? E você vai precisar persistir a tudo aquilo que é mais legal, que é mais bacana, que é mais interessante. E é justamente nesse momento que essas ferramentas que a gente está trabalhando aqui vão funcionar. Tá? Estorço fortemente para que nenhuma dessas ferramentas sejam necessárias e que você possa estudar à vontade sem precisar se preocupar com ter que se motivar. Mas se você me perguntar a experiência que eu tenho desde 2015 trabalhando com isso, eu vou te dizer que sim, na maioria das vezes são essas ferramentas que funcionam. Tá? Então, esse ponto é importante. A atividade de hoje é muito importante que você faça e você pode fazer junto comigo. Eu vou ir dando tempo para que você vá pensando e vá estruturando essa atividade e vá resolvendo essa ferramenta junto comigo, tá? Vamos lá, então qual que é a grande sacada que a gente vai trabalhar aqui? O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar os campos que atuam na sua preparação. Todos nós detemos uma coisa que nós chamamos de ambiente interno e ambiente externo. Ambiente interno é o seu eu, certo? É você mesmo, tá? Características que são suas e controláveis. Ambiente externo são as características do meio que você convive e, naturalmente, por serem do meio que você convive, elas não são controláveis, tá? A gente costuma dizer que você vai se adequar às condições do ambiente externo, manobrando as ameaças e surfando as oportunidades, tá? Então a grande lógica é essa. E do ambiente externo, do ambiente interno, você vai ter seus pontos fortes e seus pontos fracos. E à medida que seus pontos fortes e seus pontos fracos, seus pontos fortes e seus pontos fracos vão se manifestando, você percebe onde que você pode sustentar os pilares da sua aprovação, logo nos seus pontos fortes, e onde que você vai precisar se cuidar mais, que seriam os seus pontos fracos, beleza? Mas como eu disse para vocês, o ingrediente principal dessa brincadeira é a clareza. Então, para que a gente possa ter essa clareza, eu preciso identificar esses pontos fortes, esses pontos fracos. E para tal, nada melhor do que você pegar um papel branco para a gente começar essa brincadeira no seu papel branco.
tá? No seu papel branco você vai fazer essa brincadeira. Marco, como que eu começo? A ferramenta que a gente vai utilizar é uma matriz bastante conhecida se você já é estudante de administração. É uma matriz que a gente chama de matriz SWOT, tá? Uma matriz que a gente chama de matriz SWOT. E aí a gente vai combinar esses elementos, tá? Combinar esses elementos. Você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui no seu papel, tá? Você vai fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui no seu papel, tá? Então o que a gente vai colocar aqui, tá? A gente vai colocar os seus pontos fortes. Pontos fortes. A gente vai colocar os seus pontos fracos. Pontos fracos. A gente vai colocar as suas ameaças. Certo? E a gente vai colocar as suas oportunidades. Oportunidades. Isso é fundamental que você perceba que cada um tem a sua, tá? O nome dessa ferramenta é SWOT. Tá? SWOT. É uma adaptação da ferramenta SWOT, na realidade, ao que a gente chama de desenvolvimento pessoal, tá? É a adaptação da matriz SWOT ao desenvolvimento pessoal. Vamos lá. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a intenção aqui é identificar pontos fortes e pontos fracos. Para a identificação dos pontos fortes e pontos fracos, é importante que você responda a seguinte pergunta. Tá? Então faz o seguinte, aqui você vai pegar um papel branco e vai fazer justamente esse quadrado que eu fiz aqui, essa matriz, colocar ponto forte aqui em cima, colocar ameaça aqui embaixo e colocar a oportunidade aqui do ladinho. Tá? E aqui eu vou pedir que você liste, verdadeiramente, que você liste, faça uma lista, respondendo essa pergunta que eu vou te fazer agora. Tá? Respondendo essa pergunta que eu vou te fazer agora. Olha para o seu papel e responde essa pergunta para mim. Quais são os meus pontos fortes em relação ao estudo para esse concurso? Quais são os meus pontos fortes, ou seja, fatores internos, fatores próprios que patrocinam a minha aprovação? Liste-os. Vou te dar exemplos. Matérias que você tem bastante afinidade, você coloca aí. Técnicas que você domina, autoconhecimento, tudo isso são coisas suas. Tá? Materiais que você já tem, todos esses elementos são pontos fortes. Tudo aquilo que você detém, tudo aquilo que você já tem, que você, de certa forma, conquistou com o seu esforço, com a sua técnica, com o seu estudo, seja o que for, tudo que você já conquistou, que patrocina, que ajuda você a alcançar a sua aprovação. Essa é a grande sacada. Tá? Tudo aquilo que você conquistou, que de certa forma ajuda você a alcançar esse objetivo. Beleza? Entendemos isso? Beleza. Então você vai preencher aqui. Tá? Preenche para mim essa parte aí. Se você quiser minha recomendação é que você pause o vídeo, preencha esse papel, preencha esses seus pontos fortes e aí volte assim com o seu material pronto, né? Quando ele já estiver preenchido, aí você toca a ficha e a gente segue o jogo, tá? Então beleza. Você pausa e aí você dá continuidade nos pontos fortes e depois você volta para fazer os pontos fracos. Pontos fracos agora, tá? Pontos fracos agora. A mesma coisa, você vai listar os elementos, você vai listar as respostas a essa pergunta. Bom, basicamente, você já deve ter entendido que aqui eu estou falando de um elemento interno e aqui eu estou falando de um elemento externo, tá? Logo, se aqui eu busquei pontos fortes seus, ou seja, elementos positivos, aqui eu vou buscar elementos negativos. É isso mesmo, elementos negativos. Como que esses elementos negativos irão trabalhar? Quais são esses elementos? Então a pergunta é, quais são os elementos que você detém que se transformam, que são pontos fracos, ou seja, elementos que de alguma maneira vão prejudicar a sua aprovação.
tá? Vão prejudicar a sua aprovação. Tem uma pergunta que se faz aqui que ajuda bastante. Eu tenho tudo para ser aprovado, exceto... Responde essa pergunta listando aqui, listando exatamente aqui, listando aqui esse detalhe, isso que você respondeu, tá? Ao listar aqui, você com certeza está falando dos seus pontos fracos. Ao listar aqui, você com certeza está falando dos seus pontos fracos, tá? A pergunta é, eu tenho tudo para ser... Na realidade não é uma pergunta, né? Responda, né? Continue essa frase. Eu tenho tudo para ser aprovado, exceto por... Tadadá. E aí você responde aqui. Essa é a razão que atrapalha você, essa é a razão que prejudica você, são esses elementos. Tá? Primeiro preenche, depois eu vou te dizer exatamente o que você vai fazer com cada um deles. Beleza? Beleza. Ameaças agora. Ameaças. A pergunta vai estar relacionada naturalmente a tudo aquilo que compõe o seu ambiente e naturalmente está ameaçando você. Então você vai listar aqui, antes de vir para as ameaças, deixa eu te dar exemplos de pontos fracos, né? Se pontos fortes são aquelas matérias que você tem afinidade, pontos fracos naturalmente serão aquelas matérias a quais você tem mais dificuldade, tá? Um mau estudo de base, uma dificuldade na matéria XYZ, uma dificuldade em adequar sua técnica de estudo. Esses elementos, eles compõem características bastante importantes e se transformam, né, intensamente num ponto fraco. Tá? Se transformam intensamente num ponto fraco. Um ponto fraco é justamente tudo aquilo que você detém controle, ou seja, as matérias que você não tem afinidade, você pode estudar para ter afinidade, mas que você precisa manobrar de alguma forma. Beleza? Show de bola. Então vamos para cima. Ameaças. Agora a gente vai falar sobre ameaças especificamente. Ameaças é tudo aquilo que no seu ambiente lhe atrapalha no alcance do seu objetivo. Tudo aquilo que no seu ambiente lhe atrapalha no alcance do seu objetivo, tá? Me dê exemplos de ameaça, Marco, por favor, me dê exemplos de ameaça, que eu não tenho muita coisa aqui na minha cabeça que pode me ajudar. Não estou ligado aqui no que pode ser. Vou te dar alguns exemplos de ameaça. Tá? Vou te dar alguns exemplos de ameaça. Eu não tenho local para estudar, isso é uma ameaça. Tá? Eu tenho muita bagunça na minha casa, isso é uma ameaça. Tá? Por que isso são ameaças e não pontos fracos? Tá? Isso é uma pergunta que todo mundo me faz quando a gente está aplicando essa ferramenta. Por que isso são ameaças e não pontos fracos, Marco? Por uma única razão. As ameaças, elas estão ligadas ao meio. Eu posso simplesmente chegar lá na minha mãe, no meu pai, na minha filha, na minha esposa, que são coisas que podem estar atrapalhando sua preparação, e segurar, travar eles e colar eles na parede? Não. Ou seja, você não tem controle, você vai ter que lidar, você vai ter que dialogar, você vai ter que de alguma forma manobrar esse ponto fraco, tá? Essa ameaça. Então você tem que contornar essa ameaça. Tá? Então, a grande diferença da ameaça e do ponto fraco é justamente que o ponto fraco ele é seu, só depende de você para que você melhore. Tá? Meu ponto fraco é que eu não sou bom em matemática. Só depende de você que você seja bom em matemática. Não depende mais ninguém. Tá? Depende de você correr atrás de um bom professor, ajustar o método de aprendizagem que você está tendo e elementos assim. Os pontos, as ameaças não. As ameaças dependem de quem que a minha família faça menos barulho. Né? Depende da sua família entender que está atrapalhando você e fazer menos barulho. Né? Mas a gente consegue conectar e entender também que você não tem 100% da capacidade de simplesmente segurar eles lá e colar eles na parede e dizer para, não quero mais, vocês fiquem aí, sossega o facho. Né? Não tem como a gente fazer isso. Tá? Não tem como a gente fazer isso. Então a grande sacada está aqui justamente nessa justa posição, onde como que eu vou fazer para que as pessoas elas entendam isso. Né? Então a gente vai falar sobre isso. Fica tranquilo que ao andar da carruagem aqui a gente conversa sobre tudo isso. Então, pontos fortes, pontos fracos, ameaças. Quarto ponto são as oportunidades, que, igualmente aos pontos fortes, são elementos que lhe ajudam, elementos positivos, que lhe ajudam a você ser apoiado, que lhe ajudam você a ser aprovado.
Porém, diferente dos pontos fortes, não dependem de você. Por exemplo, um edital aberto. Um edital aberto é algo que é um ponto forte. É uma oportunidade. Tá? Um edital aberto é uma oportunidade. Promoção de materiais é uma oportunidade. Algo que você não controla. Ter algum conhecido que tem materiais à disposição, algo que você não controla, são oportunidades, elementos que você pode utilizar, ondas que você pode surfar para que você tenha uma aprovação, para que você conquiste essa aprovação, certo? Ondas, é exatamente isso, é uma onda que você pode surfar, é algo que você pode utilizar em prol, né, para você ser aprovado. Então essa é a grande sacada, que é onde basicamente a gente sempre quer chegar, que você tem uma quantidade de pontos fortes grandes e que a gente possa aproveitar bastante as oportunidades. Só vou ligar o ar-condicionado aqui para não derreter, certo? Então essa é a grande sacada. Você entendeu esses elementos são fundamentais para que você possa ser aprovado. E agora, a partir do momento que você identificou esses elementos, eu vou dizer para você o que a gente vai fazer com cada um deles. Quais são as estratégias que a gente vai traçar para cada um desses 4 elementos. Porque agora você está pensando, tá bom, Marco, eu vi aqui um monte de ponto fraco, você quer o quê? Que eu ajoelhe e chore? Não, eu percebi um monte de ponto forte aqui, mas e aí, eu vou fazer o que com eles? Então, agora eu vou mostrar para você como que você vai usar cada um deles da maneira mais adequada para o seu sucesso na hora da prova, beleza? Vamos lá. Ponto forte. Então, basicamente o que você tem que ter agora é uma lista de vários elementos, que são elementos aos quais você tem controle e que você vai utilizar para que você seja aprovado, né? Que você pode utilizar em prol da sua aprovação. Só ajustar o microfone que está um pouco fora da boca. Pronto. Em prol da sua aprovação. Beleza? Então esses são os seus pontos fortes. O que você vai fazer com esses seus pontos fortes? Você principalmente, e aqui que está a grande sacada, você principalmente vai perceber como posso aproveitar mais esses elementos. Como que você pode aproveitar mais esses elementos? Então você tem lá os seus pontos fortes. Eu sou muito bom na tal matéria. Eu gosto muito de estudar tal matéria. Aí você vai responder a pergunta: como que eu posso aproveitar mais esses elementos? Como que eu posso aproveitar? Talvez, vou te dar um exemplo. Se você gosta muito de português, vou te dar um exemplo, tá? E você não gosta muito de matemática. Uma forma de você aproveitar o português é colocar ele no seu ciclo de estudos próximo de matemática, para que aquilo que você gosta você faça e aquilo que você não gosta você já está melhorzinho, você vai fazer também. Tá? Isso é uma técnica de confecção de ciclo de estudo que a gente usa muito. Tá? Colocar matérias que você gosta próximo de matérias que você não gosta, para que aquele ciclo ele fique mais equilibrado, para que aquele dia fique mais equilibrado. Tá? Então, uma boa dica é essa. Tá? Uma boa dica de utilizar o seu ponto forte. Aí você tem todos os seus pontos fortes listados aí, não tem como eu entrar no 1 para 1, né? Seria necessário que a gente tivesse uma mentoria, eu e você, individualmente, para falar sobre isso, mas é uma forma de você utilizar esses elementos de maneira positiva, tá? Beleza? Show de bola. Então tá lá seus pontos fortes. Pontos fracos. Pontos fracos. Pergunta: o que posso fazer? O que posso fazer para eliminar pontos fracos? Para eliminar, eu não queria botar do lado, botei do outro. Vou apagar aqui. Opa, borracha. Aqui, eliminar. Para eliminar esses elementos. Então, beleza, você vai me responder o que eu posso fazer para eliminar esses elementos. O que eu posso utilizar, o que eu posso lançar mão, qual é a técnica que eu posso ter aqui para que eu possa eliminar esses elementos de uma vez por todas.
simplesmente você vai ter que utilizar alguma ferramenta para limar esses elementos da sua vida. Beleza? Você vai responder aqui. Como que eu faço isso, Marco? Você pega um a um e responde um a um. Então tá lá, dificuldade na matéria tal. Aí você vai fazer um tracinho aqui, uma seta e vai dizer como que você vai eliminar a dificuldade que você vai ter nessa matéria. Como que você vai eliminar aquela dificuldade que você vem apresentando na matéria. Beleza? Então, basicamente é nessa linha. Você sabe qual é a dificuldade e aí você pensa como que você vai eliminar aquela dificuldade. É a mesma coisa na de baixo. Qual a dificuldade, qual que é o meu ponto fraco, como que eu faço para eliminar esse ponto fraco. Eliminar, pessoal, ou minimizar também. Tá? A gente pode perceber, eliminar ou minimizar esse ponto fraco. Não precisa eliminar ele de cara, às vezes a gente não tem como eliminar nesse primeiro momento, mas eu incentivo que você exercite, tá? Que você não tem como, não. Exercita formas, pensa, pergunta, né? Lança a mão de algumas técnicas aí para que você possa eliminar efetivamente todos os seus pontos fracos. Ameaças. Ameaças. Então tá lá, falamos de ponto forte, falamos de ponto fraco, agora a gente vai falar sobre ameaças. Como faço? Aí a sua pergunta é essa aqui. Como faço para eliminar? Aqui tem outra pergunta. Ou desviar dessas ameaças. Ameaças. Tá? Por que que... Opa. Passei. Por que que está escrito aqui desviar ou eliminar e aqui em cima não está escrito eliminar? Porque aqui está só escrito eliminar e eu não coloquei o desviar, tá? Por quê? Ponto fraco é algo que é seu. Ponto fraco eu tenho certeza que você domina, que você tem capacidade de alterar, que diz respeito somente a você. Você não ser bom numa matéria exige somente o seu esforço para que você se torne bom. Talvez você não vá se tornar bom no altíssimo nível, mas você já vai conseguir um nível muito bacana em comparação aos demais. Tá? Então, essa é a grande sacada. Tá? Marco, eu jamais vou conseguir ser tão bom quanto o meu vizinho que fez Kumon desde pequeno. Claro, mas você vai conseguir um nível muito melhor do que você tem hoje. Tá? Pessoal, a gente tem que parar com essa máxima de primeira mão de dizer que eu sou ruim nisso, eu nunca mais vou. Cara, pensa assim, tá no seu edital. Você precisa estudar aquela matéria, perdoe-me, você precisa estudar aquela matéria. Você vai fazer o quê? Você vai deixar de estudar aquela matéria? Não vai. Você precisa estudar aquela matéria. Se você precisa estudar aquela matéria, eu vou te dizer que você tem uma oportunidade, cara. Você tem uma chance. Sentar a bunda na cadeira e estudar essa matéria. Tem 1000 técnicas para que você consiga dar conta de disciplinas nas quais você tem dificuldade. Entre elas, você pode mudar de técnica, né, mudar de método, está utilizando material de base, está utilizando videoaula, apostila, muda o método. Às vezes passa aí para questões, às vezes passa para resolver por mapas mentais, dá um jeito. Tá? Então, primeiro, segundo método, segunda forma aí que você pode receber, que você pode encontrar. Né? Segunda forma que você pode encontrar muda o professor. Quem sabe o professor não está te ajudando muito, então aquele professor não explica da maneira que é mais adequada para você, então você talvez precise de um professor que explique de uma maneira diferente. Usa vários professores, né? Usa várias formas diferentes de professor, usa audioaula. Irmão, é aquela coisa, dá teu jeito, né? Tenta usar algumas ferramentas. Isso só depende de você, tá? Explicando aqui o seu ponto fraco. Agora, a ameaça, um familiar seu que não dá conta de entender que você está estudando e abre a porta a cada 5 minutos, isso não é algo de verdade que você tem 100% de controle. Tá? Há algo que você possa fazer a respeito. Há algo que você possa fazer a respeito. Sempre há. Mas eu não posso te responsabilizar por isso. Eu não posso dizer que você está fazendo errado. Eu não posso dizer... Entende o que eu estou falando? Entende a diferença entre o caso do ponto fraco e o caso da ameaça? Por isso que a gente consegue e que a gente utiliza desviar. Como que eu posso desviar? Eu não vou eliminar aquilo ali da minha vida, mas eu posso desviar.
Eu não vou eliminar aquele familiar que não me respeita, mas eu posso desviar, eu posso ir para uma biblioteca, eu posso não ir em reuniões de família que eu sei que tem pessoas que só vão me desmotivar. Aquele tio que tem sempre um amigo que passou sem estudar, aquele tio que fica te estimulando a trabalhar na lojinha dele ao invés de estudar para concurso, né? Pô, você sabe que você pode evitar esses lugares. Então você vai utilizar maneiras de desviar dessas ameaças. Entendemos? Então não é aqui eliminar, é desviar. Então só para te dar uma razão pela qual no lado de ameaças eu coloco a expressão desviar, a palavra desviar e eliminar juntas e não coloco elas separadas. Beleza? Beleza. E oportunidades, aí sim, são a lista dos elementos externos a você, um amigo próximo que estuda para concurso também, vocês podem fazer um grupo de estudos, materiais que talvez você tenha de alguém que possa te ajudar a estudar ou que você não tem que pagar para ter. E aí eu vou perguntar para você como você pode, na realidade a gente está sempre usando na primeira, né, na primeira pessoa, então é como faço, borracha, pronto, como faço, oh Jesus, está difícil, como faço para aproveitar. De novo, mais esses elementos. Elementos. Coisa linda, essa é a pergunta. Como é que eu faço para aproveitar mais? Aproveitar mais esses elementos? Essa é a pergunta que você vai responder. Aí, de novo, basicamente você fez um tracinho assim, você citou o elemento aqui, e aí você vai fazer um risco do lado assim, citando a resposta dessa pergunta. Então, vou dar um exemplo aqui. Você citou a oportunidade aqui, tá? Caramba, eu estou clicando no botãozinho, por isso que está virando assim. Você clicou as coisas, a oportunidade ali, né? Escreveu a oportunidade ali. E aqui do lado você vai escrever a resposta para as perguntas que eu propus a você. Tá? Você vai escrever a resposta para as perguntas que eu propus a você. Entendemos isso? Essa é a grande jogada, digamos assim, a grande diferença de como que você vai fazer esse passo a passo. Tá? Lembre-se, essa ferramenta ela tem dois momentos. O primeiro é o momento de identificação e o segundo momento de como eu vou fazer para aproveitar, eliminar, desviar, certo? Esses elementos. Em pontos fortes e oportunidades eu vou ter a mesma pergunta, basicamente. Tá? Eu vou ter a mesma pergunta, basicamente, porque não importa se isso é seu ou não importa se isso é do meio, você tem que utilizar maneiras de aproveitar. Qual que é a grande sacada? Tá? Tudo na nossa vida é recurso ou interferência. Não adianta. Na psicologia sistêmica, a gente costuma dizer o seguinte, que quando alguma coisa acontece com você, você pode utilizar como recurso e se sobrepor àquela dificuldade, ou você pode entender aquilo como interferência e não conseguir superar. Tá? Eu vou entrar numa seara aqui um pouquinho complicada, mas eu não quero que você se aplique à seara a qual eu estou falando, mas sim traga isso para o contexto de concurso público. Vamos supor que alguém tenha... Vou dar o meu exemplo que é para não machucar ninguém. Tá? A pessoa tem um câncer e aí ela pode usar isso como uma vitória e conseguir conquistar suas coisas, ou ela pode ter câncer e simplesmente se fazer de vítima, de coitadinha e não conseguir mais alcançar os seus objetivos. Uma coisa, outra pessoa, cada um tem a sua realidade. Estou usando esse como um exemplo metodológico porque é o meu exemplo. Tá? Então não vou machucar ninguém, vou me machucar. Tá? Então essa é a sacada. Então a pessoa teve uma doença grave. Umas vão virar vítimas, outras vão se superar, escrever livros sobre, dar palestra de motivação.
Qual que é a diferença entre cada uma delas? Absolutamente nenhum, somente uma utilizou como recurso aquela dificuldade e a outra entendeu como interferência aquela dificuldade. Então qual que é a minha ideia aqui, num universo bem mais tranquilo do que da doença grave, é que você perceba que todos nós temos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. E o que vai diferenciar você do seu concorrente não é a quantidade de ameaças, de pontos fortes ou de pontos fracos que vocês venham a ter, mas sim a forma como você ou ele utilizou exatamente essas ferramentas para que você possa surfar a onda trazendo um recurso para você ou manobrar evitando interferências. Ah, eu sou ruim em matemática. Eu posso usar isso como um estímulo para que eu possa estudar mais matemática até ficar bom. Ah, eu sou ruim em matemática, então eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente parar e não estudar matemática, evitar completamente e continuar ruim em matemática. De um lado, o cara que ele começou a estudar e melhorou a matemática, eu vou te dizer que esse cara aqui utilizou uma dificuldade como um recurso, e do outro, que é o cara que simplesmente paralisou e nunca mais estudou matemática, ele tem uma interferência. E aí eu vou entender a diferença entre eu utilizar recursos, utilizar elementos que acontecem na minha vida para ser recurso, ou utilizar elementos que existem na minha vida para se tornar ameaças. Você pode estar em qualquer um dos lados, você não é melhor por estar de um lado ou pior por estar no outro. Você simplesmente tem que entender que tudo que acontece na sua vida você sempre pode olhar por esses dois vieses, recurso ou interferência. E você vai escolher como que você vai olhar para isso, tá? Todo mundo tem disciplina que tem dificuldade, todo mundo tem família que não aceita, todo mundo tem aquele primo chato que atrapalha os seus estudos e diz que você não tem que estudar para concurso porque concurso público é sempre assim e que já é tudo manjado e que as pessoas... Todo mundo tem isso na sua vida, tá? Não é exclusividade sua. Tá? Então, o que vai acontecer? A diferença de você e o cara que foi aprovado? Simplesmente a forma como lidou com aquilo. E é justamente isso, esse é o convite que essa ferramenta nos faz. Você pegar todos esses elementos que você listou como pontos fortes, como pontos fracos, como oportunidades e como ameaças e olhar para isso para que você possa sempre utilizar e retirar o melhor desse suco, tá? Desse suco que se transforma o resultado final da sua avaliação e da sua matriz SWOT. Beleza, minha gente? Beleza? Já estou passando meu tempo aqui, que eu estava falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Quem quiser, puder, faz o seguinte. Terminou a ferramenta? Bate uma foto, posta no Stories e me marca, @MarcoFerrari. Tá? Me marca lá, @MarcoFerrari, @EnergiaConcursos, que eu vou dar uma olhada ali, vou te ajudar conforme você tiver dificuldade. Eu gosto de responder todo mundo lá no meu Instagram, tá bom? Forte abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau.